bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ter mais uma aula gravada, mais uma aula remota, com a base curricular do 7º ano. Já chegamos no governo de Nassau. Antes de começar, propriamente dito, eu gosto de fazer a introdução e a gente, nessa introdução, começa a verificar que há o deslocamento dos holandeses para cá, a invasão, o cerco, depois a invasão propriamente dita e a chegada de um novo momento na capitania pernambucana. Novo momento esse que é representado com a chegada dos holandeses e, sobretudo, a administração de Johan Maurits Nassau von Siegen, que é Maurício de Nassau, o conde Maurício de Nassau. E, com isso, vamos estudar, entender como o invasor vai ser visto pelos nativos, pelos que aqui viviam. Como seria isso? De que maneira seria isso? De que forma seria isso? Então, é bom a gente começar a entender que Maurício de Nassau não vai ter uma atitude de buscar o conflito, buscar o confronto com os nativos, com os povos conquistados. Pelo contrário, ele vai quebrar um pouco o gelo e vai tomar medidas que vão favorecer a camada mais humilde da população e também a camada da classe, a conhecida classe média. Vai exercer uma influência gigantesca, vai atrair as atenções, vai tomar medidas, às vezes, inusitadas, vai fazer investimento também nas áreas militares, nas questões sociais, nos aspectos econômicos, reconstrução de engenhos, não é? Reconstrução e financiamento para esses engenhos poderem estar se reformando, reconstruindo. Então, com isso, vocês podem perceber que ele realmente vai tomar algumas ações inovadoras, diferentes, além de trazer, né, um grande número de artistas que vão retratar a nossa terra, retratar o Brasil. Vai trazer Franz Post, Albert Ecaute, entre outros. Veja a visão que se tem, né? De vir para uma região até então desconhecida, a região que não era muito bem vista na Europa, o clima quente, diferente do que se tinha na Europa, e uma situação, aspectos ainda, a população, grande parte nativos, e que a população ainda estava um processo de crescimento, a escassez de materiais que ele poderia encontrar aqui para favorecer a sua administração. Então, ele vai incrementar em várias áreas, vai atuar em várias áreas e vai ser uma referência à sua forma de administrar. E aí o conde Maurício de Nassau, né, que ele é alemão de nascimento e havia prestado serviços acompanhando as Índias, e com o seu prestígio chegou aqui. Com isso, ele foi ganhando espaço, ganhando força, sendo visto de uma forma muito, muito boa, muito interessante. Vamos lá. Pronto, na página 243, nós temos uma vista, um quadro, não é, pintado por Franz Post, que diz assim, situado nesse quadro, na página 243. Situado às margens do rio Capibaribe, o Palácio da Boa Vista era destinado ao repouso e ao lazer de Maurício de Nassau, obra de Franz Post do século XVII. Pois bem, uma obra belíssima, não é? A gente tem condição de afirmar que o bairro da Boa Vista vai passar por um processo de urbanização, de alguns avanços nessa área da urbanização, construção de pontes,
vai ser um marco daquela região da cidade do Recife. Pois bem, dito isto, vamos iniciar aqui a leitura reflexiva com o governo de Nassau. O governo holandês exercia controle sobre todas as colônias que conquistava. Só reforçando, acredito que já tenha falado, mas vou dar um reforço aqui. Estabelecendo governantes que administravam de acordo com as vontades da burguesia mercante. Com o Brasil não foi diferente, pois, além de ter um grande território, dificultando o controle, um aspecto que eu já ressaltei, né? As dimensões territoriais do nosso país, elas não favorecem para a questão do controle, a questão do contrabando, a questão do não pagamento de impostos, as estradas muito precárias, os contatos com outras cidades geralmente demorava-se muito nesse deslocamento. E Portugal não deixava barato essa questão, né? Prosseguindo aqui, na página 243. Portugal não deixava barato o fato de ter perdido extensões de terras no Nordeste. Então, o fato da invasão holandesa ter sido consolidada vai deixar Portugal insatisfeito. Vai sempre estar aquele desejo de retomar suas terras. Essa colônia que pertencia foi descoberta pelos portugueses. A invasão holandesa ao Brasil se deu, pois logo conquistaram as cidades de Olinda e do Recife. Olinda era a capital. Logo em seguida, com a chegada dos holandeses, Recife passará a ser a capital. Um dos principais polos açucareiros do Brasil e do mundo. Sabedores de que poderiam gerar muitas riquezas, organizaram em 1637 um governo com sede no Recife, sob a administração do conde Maurício de Nassau, que era alemão, mas seguia a carreira militar nos Países Baixos. Países Baixos é o nome também que nós costumamos chamar a Holanda. Holanda e Bélgica como sendo os Países Baixos. Pois bem, passando para a página 244, nós temos: quando iniciou seu governo, Nassau observou que a relação de produção açucareira e de trabalho estava bastante desorganizada. Os engenhos estavam abandonados e destruídos, pois, olha aí, a maioria dos proprietários tinha fugido para a Bahia. Além disso, muitos escravos abandonaram as senzalas e escaparam para o interior brasileiro, onde fundaram os chamados quilombos, unidades de resistência à escravidão, mas onde também organizavam sua vida em comunidade. Tudo que fosse produzido, caçado ou pescado era repartido por todos. O quilombo de maior destaque foi o de Palmares, do início do século XVII, devido à atuação e liderança de Zumbi, ex-escravo que organizou resistência contra a escravização portuguesa. Então, o surgimento aí da figura da liderança de Zumbi dos Palmares, como também de Gangazumba. Vamos observar aqui. Olha, aquilo que eu já havia destacado, o livro vai concordar comigo aqui. Ó. O governo do Conde Nassau, 244, no Recife, foi considerado por muitos historiadores como um dos mais avançados para a época, além de resolver os problemas estruturais em relação aos engenhos. Nassau modernizou a cidade do Recife em todos os sentidos. As principais medidas foram financiar a reconstrução dos engenhos e fazendas para a recuperação da produção do açúcar. Financiar a reconstrução. Ele vai colaborar, vai conceder empréstimos a juros baixos. Então, aqueles que desejavam recomeçar a sua vida no aspecto econômico, no aspecto do trabalho, teriam agora uma grande oportunidade com o governo de Maurício de Nassau. Outro item aí. No campo militar, expandiu os domínios holandeses para Alagoas e o Ceará. Então,
observamos aí que os domínios não ficaram restritos ao estado de Pernambuco. Foi para Alagoas, mais ao sul, e subindo, né, entre o norte e noroeste, foi para chegar até a província do Ceará. Outro item. Obrigou os fazendeiros a plantarem mandioca para alimentar as pessoas. Obrigou, para dar uma nova opção, a opção de alimentação para as pessoas. Outra coisa, estabeleceu a liberdade comercial interna, segundo a qual quem investisse nos engenhos tinha a redução dos tributos e das taxas. Quem investisse ia ter redução de tributos e de taxas. Então, mais um ponto favorável. Aí percebemos que você poderia também investir e ter benefícios com a taxação mais baixa, a redução desses juros. Outro item, garantiu a liberdade de culto religioso e cultural. Por que ele diz isso? Porque os holandeses, não é, são protestantes calvinistas. Absorveram, não é, a gente já estudou isso, as ideias de João Calvino, puseram em prática e chegaram aqui. O comum da época era que você chegando em determinada região, dominando aquela região, você obrigar aquele nativo, aquela população, a ter a mesma religião que a sua. Mas Maurício de Nassau não fez isso. Deixou a população livre para professar sua fé. Garantiu, voltando aí, garantiu a liberdade de culto religioso e cultural, possibilitando que judeus católicos, adeptos do candomblé, entre outros, exercessem sua fé. Urbanizou os bairros do Recife Velho, do Recife Antigo, do centro da cidade principalmente, inclusive com saneamento básico, passando a chamá-los de cidade Maurícia. Então, vai trazer urbanização e saneamento para as regiões, para os bairros do centro da cidade do Recife. Incentivou a vinda de artistas, que eu falei, pintores, escultores. Franz Post era amigo, muito amigo de Maurício Nassau. Franz Post. Franz Post e Peter Post, os irmãos, né? Pintores, escultores, músicos, geógrafos, historiadores que ajudaram na modernização do Recife. 245. As medidas tomadas por Maurício de Nassau agradaram os moradores mais influentes de Pernambuco. Quem são? Os senhores de engenho. Mas também foram vistas com simpatia por muitos habitantes da cidade de Maurício, ou seja, ele conseguiu agradar, como eu falei no início, a todas as classes sociais. Fazia uma administração irretocável, que ninguém poderia falar nada, beneficiando todas as classes sociais. A Companhia das Índias Ocidentais e a coroa holandesa não concordavam com essas atitudes, pois queriam apenas lucrar com a produção açucareira e as divergências aumentaram. Os impostos sobre o açúcar, olha aí, a coisa vai bem, mas houve uma discordância. Por quê, professor? Porque a companhia já observou que esses benefícios com esses juros baixos estava tendo como consequência um prejuízo para a companhia. Então, temos aí a primeira situação divergente. Agora, divergente não com a população nativa, não com o pessoal, não com os pernambucanos de qualquer classe. Na verdade, está aí uma divergência, um embate, uma discussão, uma ideia diferente entre a Companhia das Índias e Maurício de Nassau. Então, as divergências começaram a aumentar, começaram a crescer. Os impostos, continuando aí,
sobre o açúcar foram aumentados e os fretes marítimos se tornaram mais caros. E o que era mais grave, os empréstimos passaram a ser cobrados à vista e quem não os pagasse teria sua propriedade confiscada. Então, essas mudanças feitas, esse desejo de equilibrar as finanças por parte da Companhia das Índias Ocidentais, vai deixar Maurício Nassau muitíssimo chateado, porque não era a palavra que ele tinha dado aos pernambucanos, ao povo nativo daqui. Não era uma situação diferente. Era de acordo, de paz, de diálogo. E agora a companhia não quer saber, vai entrar em choque. Pois bem, propriedade confiscada. Então, Nassau reagiu contra essa nova orientação da companhia. Em 1640, a União Ibérica chega ao fim. O trono português volta para o seu herdeiro natural. Há uma separação, a fronteira agora, a separação entre Portugal e Espanha. Com a União Ibérica, em 1580, os dois países se uniram. Eu já mencionei isso na aula anterior, explicando o caso, o fato histórico em que o rei Dom Sebastião vai participar da Batalha de Alcácer-Quibir e não volta, não deixou herdeiros, era muito jovem, não deixou herdeiros. E o rei Filipe da Espanha aproveitou-se da situação como um primo distante e assumiu os dois tronos. Ficou administrando os dois tronos. Perfeito aí? Pois bem, voltando para cá. Em 1640, a União Ibérica chegou ao fim e o Reino de Portugal, agora separado da Espanha, buscou retomar a posse de seus territórios, inclusive os que estavam sob domínio holandês. Em 1641, foi firmado um tratado de paz entre o Reino de Portugal e a Holanda, nomeado o Tratado de Haia, que deveria durar 10 anos. No entanto, Nassau permaneceu indiferente ao tratado e continuou atacando colônias portuguesas como São Paulo, de Luanda, em Angola, a ilha de São Tomé, na costa da Guiné, que eram os principais pontos de fornecimento de escravos para a região açucareira. Além disso, Maurício Nassau ocupou o Maranhão. No mês de maio de 1644, Nassau foi retirado do cargo de governador e mandado de volta para a Holanda. Para seu lugar, a companhia enviou 3 comerciantes que não souberam dar continuidade à administração de Nassau, reacendendo na população local a indignação pelos invasores com a cobrança de dívidas contraídas. Então, o clima mudou. De um invasor perfeito, favorável, trazendo benefícios para a região, o Estado ou as regiões que ele havia dominado, com a saída de Nassau, tudo vai mudar. Agora, o conflito vai ser estabelecido. As taxas, os juros que eram cobrados muito pequenos, vão aumentar. Então, até mesmo a classe menos favorecida, aqueles que aqui e ali tinham algum tipo de dívida contraída, a cobrança era imediata. E, inclusive, tomando os bens, tomando as propriedades que aquelas pessoas poderiam ter. A classe mais baixa, menos favorecida, ficou indignada, não gostou da medida desses 3 comerciantes que substituíram Maurício Nassau e, sobretudo, a classe média e a classe alta. E a partir daí, a classe média os comerciantes pernambucanos começam a articular a chamada insurreição pernambucana. Observem a mudança de contexto, não é? Os holandeses estavam sendo admirados, o Maurício Nassau era idolatrado, mas a coisa mudou. Mudou por quê? Porque a saída de Nassau, ele foi destituído do cargo e agora esses 3 comerciantes vão tomar atitudes, tomar medidas que vão ser contrárias a que Nassau estava fazendo. A cobrança de impostos vai ser bem maior, os juros baixos também. Essa situação foi posta um fim nela. Então,
Com isso, a gente tem que entender, é natural agora o surgimento de revoltas, uma insurgência, um levante contra a presença holandesa. Aí você pode dizer, professor, se Maurício Nassau continuasse aqui, haveria esse levante? E se é complicado em história, não é? Muito complicado. No entanto, eu digo, podendo tentar respondê-lo, a sua pergunta, de fato, dificilmente isso aconteceria se ele permanecesse aqui. Mas ele foi pressionado, não é? Apesar de todo o seu prestígio, a Companhia das Índias, ele foi pressionado. E o pessoal viu que ele não ia tomar atitudes, né, contra aquilo que ele havia colocado e resolveram tirar do cargo e mandá-lo de volta para a Holanda. Pois bem, 245. O fim da União Ibérica gerou um cessar-fogo. O que é cessar-fogo? O conflito que havia entre portugueses e holandeses parou, visto que ambos tinham a Espanha como inimiga. Mas essa trégua e essa aliança não foram vistas no Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais aumentou os impostos e tributos sobre os fazendeiros e sua produção de açúcar, o que desagradou bastante. A maioria dos portugueses no Brasil eram senhores de engenho. A coroa portuguesa, que estava na guerra, pelo reconhecimento da sua liberdade por parte da Espanha, não tinha intenções de proibir o domínio holandês em terras coloniais. Da América do Sul e da África. Por quê? Muito bem, a Holanda era inimiga da Espanha. Dessa forma, Portugal, na figura de Dom João VI, não apoiou o movimento de insurreição pernambucana. Desculpe, Dom João VI não, Dom João IV. A revolta dos portugueses nativos que pretendiam expulsar os holandeses das terras pernambucanas. Não é? Os principais motivos que levaram a essa insurreição, que fizeram, em seguida, ter como consequência a saída dos holandeses. Pois bem, a restauração portuguesa, a separação da Espanha, possibilitou que Portugal assinasse uma trégua com a Holanda, reafirmando o domínio holandês sobre Pernambuco. Isso desagradava bastante os portugueses nativos brasileiros, nativos holandeses. É aquilo que o livro colocou, não é? O acordo foi entre Portugal e Espanha na Europa. A insurreição pernambucana partiu da presença dos nativos com o apoio de alguns portugueses que estavam aqui, que estavam tendo uma vida, tinham começado a construir algo aqui, e os empréstimos que os portugueses tinham solicitado no período de Maurício Nassau aqui, no período de Nassau em Pernambuco, ocasionou agora uma mudança de pensamento, não é? Uma mudança. E o que era interessante, que esses comerciantes portugueses perceberam que agora a mudança aconteceu de uma forma que os impostos que eram pagos em juros pequenos, os juros vão aumentar. Outro item aí, que vão fazer com que os portugueses, os holandeses sejam expulsos daqui. As terras produtivas de cana-de-açúcar foram atingidas por pragas e secas, causando graves prejuízos, pois a população diminuiu bastante e os holandeses não emprestaram dinheiro para recuperar as plantações. Outro item, a Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar os empréstimos feitos aos fazendeiros para a produção do açúcar durante o governo de Maurício Nassau. Também aumentaram os impostos, tributos, muitos fazendeiros faliram. Agora, tem um item aqui que o livro dá um fechamento. Cresceu o sentimento nacionalista desenvolvido no povo de Pernambuco e o interesse que os holandeses fossem expulsos. Esse foi um fator muito forte, preponderante. O nacionalismo, esse sentimento de pertencimento a uma nação, vai incentivar ao povo pernambucano para que pudesse agora se engajar, se unir para expulsar os holandeses. Outro item.
Outra situação, e complementando aí já. Esse conjunto de situações levou a uma revolta em junho de 1645. Era, de fato, o primeiro movimento para a expulsão dos holandeses. As batalhas entre holandeses e brasileiros foram duras e sangrentas. Exatamente. Inicialmente, os nativos conseguiram expressivas vitórias, principalmente no interior de Pernambuco. Aos poucos, outras regiões do Brasil entraram em conflito, como no caso de Salvador, que auxiliou a expulsão dos holandeses de Alagoas e Sergipe. As batalhas decisivas foram realizadas no Monte dos Guararapes, em 1648 e 49. Os brasileiros conseguiram derrotar e expulsar definitivamente os holandeses, com um cerco simultâneo no Recife e pelo mar, pela armada portuguesa em 1654, quando os holandeses se renderam na Campina da Borda. Não é isso? Nós temos aqui, na página 247, umas questões, exercícios que vocês vão fazer, não é? Na página 247. E eu vou fazer, aqui está, na página 246. Primeira questão. A Holanda, praticando conhecimento, 246. A Holanda entrou no mercado com força total durante o século XVII e a criação da Companhia das Índias Ocidentais foi fundamental para esse processo. Defina. A Companhia das Índias, a resposta. A Companhia das Índias Ocidentais foi imprescindível para controlar o comércio desenvolvido na América. Foi um instrumento que consolidou não só a independência holandesa, mas também sua política expansionista marítima. E a segunda, a partir de 1580, Portugal e Espanha ficaram sob a mesma coroa, o que mudou a pergunta. A partir de 1580, Portugal e Espanha ficaram sob a mesma coroa, o que mudou as relações políticas e econômicas na colônia brasileira. Explique os efeitos da União Ibérica para o Brasil. Qual a resposta? A União Ibérica foi o período entre os séculos XVI e XVII em que Portugal e Espanha estavam sob a mesma coroa, tendo o rei Filipe II como soberano. As consequências foram a possibilidade de interiorização do Brasil com o fim do Tratado de Tordesilhas. Os inimigos espanhóis tornaram-se inimigos dos portugueses, como os holandeses que invadiram o Brasil na tentativa de controlar o mercado de açúcar. Pessoal, tem aqui uma atividade na página 248 também, tá certo? Mais 3 questões, 247, 247 e 248, para que vocês possam fazer. Não é? E o nosso próximo conteúdo vai fazer um passeio no ciclo da mineração, quando, após a expulsão dos holandeses, a preocupação do governo português em promover a ocupação do interior do Brasil através de um outro ciclo econômico, né, que o açúcar agora vai entrar num pequeno declínio e o surgimento do ciclo da mineração, como sendo um ciclo muito forte que vai colaborar por demais para que o Brasil tivesse uma ocupação no seu interior, que anteriormente, como eu mencionei já em outros momentos, em outras aulas, o objetivo e a população era ocupar o litoral, e a partir desse momento aí, pós expulsão dos holandeses, que vão servir de exemplo, né, a presença deles aqui, Portugal vai ficar muito mais ligado a essa presença estrangeira, para que não corresse de perder a colônia, sua colônia mais próspera, que era o Brasil. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, estou pelo aplicativo à sua disposição.
Tá certo? Muito obrigado, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.